Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa sessão do Francisquinho, nossa sessão pública de quinta-feira, virtual, né? E nós vamos dar início ao nosso trabalhinho com a leitura de uma ambientação que o nosso irmão Mário vai fazer para nós. Boa noite a todos. Eu trouxe por mensagem de ambientação o livrinho Palavras do Coração, volume 2, de Altivo Caríssimo Panfiro, pelo Espírito Dr. Herman, que é o mentor do Leon Denis. A mensagem é Jesus, o modelo. Começamos com a pergunta do Livro dos Espíritos 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Responde os Espíritos. Vede Jesus. Falar de Jesus sempre traz para os corações humanos a força espiritualizada e a alegria de vermos seu trabalho se expandir, pouco a pouco, nos corações humanos. As lutas, os problemas, as dificuldades se ampliam, mas se amplia também no coração do homem a necessidade de buscar uma solução que o faça engrandecer-se diante da própria dificuldade. Busquemos, caros amigos, a resposta para todos os nossos anseios e problemas da doutrina cristã. Buscamos em Jesus um modelo de comportamento. Façamos nossas atividades junto a Ele. Cumpramos o nosso papel. Diante da dor, da dúvida, da ansiedade, dos obstáculos, enfim, saibamos conservar no coração a imagem de Jesus. Saibamos conservar no nosso íntimo ser sua doutrina, e Ele nos dirá palavras de estímulo, de trabalho, palavras que nos conduzirão pela vida afora. E nada melhor do que lembrar que Ele realmente conduz nossos destinos. Seremos felizes com Ele, se com Ele continuarmos a viver. Sigamos-nos aos exemplos e trabalhemos pela nossa melhoria interior. Que Ele nos ajude e abençoe. Aos doentes, aos que sofrem, buscando apoio espiritual e paz. Procure agir no bem, procure evitar exageros e os trabalhos de passes junto a vocês produzirão as curas que todos desejam. Muita paz e muita felicidade. Um abraço do Herman para todos. Graças a Deus. Essa mensagem foi recebida no dia 5/12 de 1992. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Obrigado, meu irmão, pela leitura dessa mensagem. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Vamos nos concentrar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e nossa gratidão ao nosso irmão Pai Jacó. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores da Serra do Mestre Jesus e Francisco de Paula, aqui estamos, mais uma vez, unidos num só pensamento, para a nossa sessão pública de quinta-feira. Pedimos que intua a nossa irmã, que vai fazer o estudo da noite de hoje, e proteção da nossa sessão, que tudo corra dentro da mais normalidade possível. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Agora, a nossa irmã Lúcia, você pode fazer a leitura do Evangelho? Pois não, vou fazer. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. O item é o 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há
Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigado, minha irmã, pela sua colaboração. E agora nós chegamos ao momento do estudo, né? Então, vamos passar a palavra para a nossa irmã Márcia e desejando a ela as melhores vibrações. Muito obrigada, Eduardo. Boa noite a todos. Fico feliz de ver as pessoas queridas aqui, que chegaram depois, né? Então, muito obrigada. Nós vamos conversar sobre Kardec e o materialismo, dando início ao estudo da conclusão do Livro dos Espíritos, tá? Aí eu convido os irmãos a voltarem lá no Livro dos Espíritos e lerem a conclusão. Itens 1, 2 e 3 são os incisos, né? 1, 2 e 3. E é interessante que a gente estava conversando no início antes de iniciarmos a sessão de hoje, justamente sobre o fato de que nós, quando fizemos a educação mediúnica, pelo menos na minha experiência, na experiência dos amigos que estavam conversando, nós não estudamos a conclusão, não chegamos a ler a conclusão, né? Então, isso foi uma pena, porque vale a pena ler. Por que eu estou dizendo que vale a pena ler? Porque é assim a gente precisa conhecer a racionalidade de Kardec. Se a gente ainda não conhecia, vai ficar conhecendo, né? Porque vai nos dar essa visão abrangente da doutrina espírita, né? O surgimento, o desenvolvimento, as considerações dele, e principalmente de uma forma muito didática, né? Ele era um estudioso e era um educador, né? Ele vai rebater as críticas à doutrina espírita, né? Especificamente com relação à ciência experimental, né? E ao teor moral da doutrina, né? Nesses primeiros incisos, né? O que é uma das principais preocupações de Kardec, né? Foi justamente combater o materialismo, né? E aí ele procurou desmontar todas essas críticas, né? Demonstrando a lógica, o bom senso, tudo mais. Então, porque logo no primeiro inciso, ele vai dizer, né, que os detratores da doutrina debocharam das manifestações físicas, com relação ao episódio das mesas girantes, né, que, como todo mundo sabe, fizeram um grande sucesso na sociedade parisiense, e foi isso que acabou chamando a atenção de Kardec para que ele começasse a pesquisar, né, de uma maneira bem isenta, bem questionadora, né, o porquê, o motivo daquelas mesas girantes. E aí ele começa a mostrar que, na verdade, né,
que a partir desse fenômeno das mesas girantes, dessa observação, de ele perceber que havia uma inteligência por trás daquelas movimentações, né, das mesas, surgiu toda uma doutrina, uma ciência completa, assim como a solução de problemas que até então nenhuma outra filosofia pudera resolver, como ele diz, né? Então, que a partir dessa observação criteriosa, né, do estudo de um fenômeno tão simples como essas mesas, né, essa filosofia e essa ciência, elas surgiram para explicar as leis que nos governam, né, que são a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual, não é? Além de nos apresentar os fundamentos morais em que devemos nos concentrar, né, a fim de a gente progredir moralmente, né, como espíritos. Então, tudo isso veio a partir desta observação, né? Por isso que a doutrina espírita é uma ciência experimental, uma ciência da observação. A gente vai lembrar também que o espiritismo ele surgiu numa época que Kardec chamava de favorável, né? Por quê? Porque na França, naquela ocasião, o espiritualismo racional ele era conhecido e, inclusive, era estudado nas universidades e até em escolas secundárias, né? Então, ele era, nas diversas disciplinas filosóficas da época, isso era muito conhecido, né? E depois o materialismo de antes, né, do tempo da Revolução Francesa, e depois, né, a gente, como sabe, ele veio ganhando terreno, ganhando adeptos, e Kardec procurou combatê-lo em todas as oportunidades possíveis, né? Uma das críticas que Kardec se refere, né, diz respeito ao fato de, por exemplo, os críticos da doutrina diziam como que pode uma doutrina surgir dos espíritos e não de um homem. E aí a gente vai lembrar, né, justamente porque a doutrina não surgiu de um só homem, mas a partir das inúmeras manifestações dos espíritos em diferentes partes do mundo, é que a gente pode asseverar a sua veracidade. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec menciona, né, o controle universal do ensino dos espíritos. E vocês vão me dar licença, eu vou ler aqui para vocês. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, né? Então, o que os detratores da doutrina consideravam uma fraqueza, na verdade, é uma fortaleza, porque não foi uma pessoa que decidiu criar essa doutrina. Ela veio de todas as partes do mundo, né? Bom, no segundo inciso, o Kardec vai falar, ele vai dizer que o espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo, tá? E, a partir dessa afirmativa, ele vai expor as suas considerações em diversos outros incisos, que serão estudados posteriormente, né?
Mas nesse inciso ele vai iniciar a argumentação falando das revelações, dos milagres, né? Então, os materialistas, eles atacam o sobrenatural e o maravilhoso. Então, os milagres são vistos assim como algo maravilhoso e sobrenatural, porque eles são contrários às leis da natureza. Então, de acordo com Kardec, não cabe ao Espiritismo examinar se há ou não há milagres, né? Se Deus quis derrogar as suas leis e fazer um milagre ou não. Não é isso. Não cabe ao Espiritismo isso. O Espiritismo prova que os fenômenos ditos milagrosos só têm de sobrenatural a aparência, porque todos os fenômenos espíritas, sem exceção, e ele grifa isto, sem exceção, resultam de leis gerais. Então, esses fenômenos eles vão nos revelar uma das potências da natureza, né? Que até então era incompreendida, mas que a observação vai demonstrar que está na ordem das coisas, quer dizer, ela existe e é perfeitamente natural. Então, muitos fenômenos até então ditos sobrenaturais, depois foram explicados pela ciência, a gente sabe disso, né? Os antigos consideravam os raios, trovões, coisas dos deuses, né? Acontecimentos, coisas sobrenaturais. E depois a ciência veio explicando as coisas nas suas devidas, colocando tudo nos seus devidos lugares, né? Nesses incisos 1 e 2, ele vai, Kardec vai versar sobre o aspecto científico das comunicações, né? E das manifestações dos espíritos, tá bom? Já no inciso 3, no terceiro inciso, aí ele vai começar a argumentar contra o materialismo no que ele tem de mais nocivo para a sociedade, que é a incredulidade. Tá? Por quê? Porque, para Kardec, esse relaxamento dos laços de família e a desordem social se devem à incredulidade. Porque, como você não acredita em nada, você não acredita no futuro, você não acredita que você tenha que melhorar-se continuamente, porque ninguém vai estar vendo isso, você pode fazer o que você achar melhor, que lhe dê na telha e está tudo bem, né? Então, ele diz assim, que de um lado, uma religião que com a finalidade de dominar os homens pelo medo, né, instituiu conceitos de céu, de inferno, né, apresentando o inferno, por exemplo, como algo aterrador. No inferno cristão, inclusive, as penas são eternas e as mesmas para todos, independentemente das faltas cometidas. Lá, o inferno cristão, na verdade, é muito mais terrível do que o inferno pagão, né? Só que um parênteses, né? No inferno pagão, as penas eram proporcionais às faltas e elas não eram eternas. Então, no inferno cristão, que foi, né, eles apresentam como coisas terríveis, né? Agora, por um outro lado, o avanço das descobertas científicas, né, que mostravam que muitos conceitos religiosos não tinham razão de ser, né? Isso gerou incredulidade de muitas pessoas, tá? Eu mesma posso dizer que fui criada na Igreja Católica e ainda com 13 anos eu deixei de acreditar, porque não entrava na minha cabeça, não podia conceber a ideia de um Deus tão vingativo, tão rancoroso, tão ciumento, e tão terrível, né? Então, isso não conseguia entender isso, né? Até que meu pai me
me deu o Livro dos Espíritos para ler, né? E aí mudou tudo, né? Mas até então eu dizia para ele, eu sou ateia. E ele, não é possível, eu sou ateia, eu não acredito, não é possível esse Deus. E isso gera incredulidade. Quando a gente tem um pouquinho de reflexão, quando se pensa um pouquinho a mais, não se deixa dominar pelo fanatismo ou pelo medo, e a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixinha, a gente vai ver como pode, né, um Deus terrível desse, quando a gente sabe que Deus é só amor, só bondade, só misericórdia. Então, isso leva à incredulidade, com certeza. O Espiritismo, por sua vez, ele vai reavivar a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, ele vai ajudar a gente a suportar com resignação ativa, tá? Os problemas, as dificuldades, os desafios da vida, né? É o contrário, totalmente o contrário. E Kardec, então, vai expor esse contraste entre as duas doutrinas, né? A materialista e a doutrina espírita. Uma nega o futuro, a outra proclama o futuro e prova, né? Temos milhares de provas. Uma nada explica. Ah, não existe nada além desta vida, acabou, e não explica. A outra explica tudo, e além disso, ela se dirige, justamente por isso, se dirige à nossa razão. Uma é a sanção do egoísmo, a outra oferece como a base a justiça, a caridade e o amor aos semelhantes, né? Então, a primeira, que é a materialista, ela mostra o presente e aniquila qualquer esperança. A segunda, que é o Espiritismo, ela consola e torna evidente o futuro. E aí ele faz a pergunta, qual é a mais perniciosa? Né? Porque os detratores da doutrina espírita achavam que era perniciosa, né? A doutrina espírita, que fazia muito mal. Então, para Kardec, não pode haver fraternidade no materialismo. Por quê? Porque a fraternidade ela pressupõe desinteresse e abnegação da personalidade. Quando você realmente é irmão, é fraterno, você abre mão de certas coisas, você tolera mais, você é mais indulgente, você é mais benevolente. Por quê? Porque você é mais abnegado, digamos assim, né? Você se devota mais ao próximo. E Kardec, acertadamente, ele diz que esse materialismo ele leva ao egoísmo. E daí, se a gente traz isso para hoje que eu digo assim, desde Kardec para cá, o que veio acontecendo, né? O materialismo nos legou o individualismo e o consumismo, né? Então, vamos entrar rapidamente no que seria um consumo consciente e o consumismo, né? O consumo consciente é aquele que você adquire somente aquilo que é necessário a você. Já o consumismo, ele se caracteriza pelos gastos excessivos em produtos supérfluos, a necessidade de consumir pode se tornar uma compulsão, uma patologia até, né, comportamental. Pessoas começam a comprar compulsivamente coisas que não precisam. Para quê? Para quê? Para ser diferente, para se sobrepor aos outros. E isso vai gerando não só danos ao planeta, mas danos à própria família, às próprias relações. Desde o início desse movimento consumista, né, várias pessoas e vários grupos propuseram um estilo de vida alternativo, né, um modo de vida mais simples.
consciência ecológica, o uso de horta em casa, né, de você fazer uma horta caseira. Não são todos contra o consumo, mas são favoráveis ao consumo consciente e levando-se em conta os recursos naturais do nosso planeta, que não são infinitos, né? Então, o problema não é o consumo, mas é a relação que os indivíduos estabelecem com o consumo, tá? Então, os críticos vão dizer que esse consumismo aumenta o aquecimento global, o uso de recursos naturais, né, de uma forma exagerada, né? Então, nós consumimos, de acordo com um estudo que foi feito na Sociedade Americana de Ecologia, de que a gente consome 30% a mais do que a Terra pode suportar, né? Isso é devido a quê? Ao individualismo, né, que é originário do materialismo. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não é isso, tá? Eu estou dizendo a pessoas que se dizem pertencentes a uma denominação cristã e que são extremamente materialistas, tá? O materialismo aqui é nesse sentido de você só dar valor às coisas materiais, de você não olhar o futuro, tá? Não pensar em você mesmo, em outra vida, após a morte do corpo físico, e etc. O que é o individualismo, né? É uma tendência de quem pensa somente em si. É egoísmo, é o egocentrismo, é a sobreposição, né, do valor e dos direitos do indivíduo em detrimento de um grupo ou da sociedade. Isso vai totalmente contra as leis naturais, as leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira. Ali ficou muito claro, o coletivo se sobrepõe sempre ao indivíduo, não é? Então, quando pensa-se somente em si, em detrimento do próximo, isso é um individualismo exacerbado, né? Então, a doutrina espírita, ela combate esse individualismo, né? Que é, na verdade, esse materialismo. Então, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, trata das leis morais, né? Que são leis divinas. Uma dessas leis é a lei de sociedade. E lá os orientadores espirituais, eles esclarecem que o homem tem que progredir, que sozinho ele não consegue. Ele precisa do outro. E a vida em família é um fator fundamental para o nosso progresso moral e intelectual. Aí eles dizem assim: os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí, voltando lá para Kardec, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, com o relaxamento dos laços de família, haveria uma intensificação do egoísmo, né? Então, para a gente concluir o nosso estudo, fica a pergunta, né? O Espiritismo será a religião do futuro ou o futuro das religiões? O codificador vai tratar dele no item 17, Sinais dos Tempos, da Gênese, do capítulo 18, quando ele fala do surgimento da geração nova, em razão do ingresso da Terra na condição de mundo de regeneração. Aí ele vai dizer assim: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros,
alimentam o antagonismo, mas a fé nos próprios princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitarão. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, isso significa que, na nossa caminhada, na nossa trajetória para este mundo de regeneração, que ainda está muito longe, né? A gente não pense que estamos num período de transição, é papum, né? Não vai chegar amanhã, nem daqui a 10 anos, demora bastante ainda. Nessa nossa caminhada, né, nós, à medida em que a gente vai crescendo, né, na aquisição de virtudes, na aquisição de conhecimento, nós vamos deixando de lado, evidentemente, as ideias materialistas, as ideias individualistas, porque a gente vai perceber que a gente vai progredir quando a gente ajuda o outro. Isso também vai nos levar a compreender que existe futuro, sim, que existe uma outra vida, sim, que a nossa vida é a vida do espírito, que nossa vida estamos temporariamente encarnados, e aí desencarnamos. Encarnamos e desencarnamos, e a vida é uma só, né? Então, quando a gente compreender realmente isso, incorporar esses conceitos, a nossa fé no futuro, a nossa fé em Deus, no Criador, e a nossa compreensão das leis divinas, que a gente ainda não compreendeu na sua totalidade, a gente não compreendeu. Por isso é que eu sempre falo, leiam as leis morais diversas vezes, porque elas são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Então, quando a gente perceber isso, o materialismo deixa de existir. E é isso que Kardec vem dizendo o tempo todo, que ele vem combatendo. Combate o materialismo, combate essa ideia de que não existe nada além da morte do corpo físico, evita, né, com isso, que nosso egoísmo cresça dentro de nós e que a gente passe a olhar só para si e não dê atenção ao outro e que a gente acabe afrouxando os laços de família, que, na verdade, acaba por acontecer, né? A gente sabe que há casos de abandono parental, né? Há casos em que as relações familiares são extremamente tóxicas, há casos em que há muita violência, né? Então, esses laços de famílias não estão muito firmes, porque falta essa compreensão das leis de Deus. Falta essa compreensão do que Jesus veio nos trazer, porque ele nos trouxe as leis de Deus, né? Como ele disse, ele veio cumprir tudo direitinho, ele não veio destruir nada, ele veio cumprir, não é? Então, queridos, que a gente possa reler ou ler a conclusão, ela é riquíssima, um material muito rico, muito que nos ajuda a conhecer muito mais a nossa doutrina
e essas leis do nosso Pai amoroso, bom, né, justo, misericordioso, que é o que Ele é realmente. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Obrigado, meu irmão, pelo seu estudo. Muito esclarecedor, né? Que realmente nós temos muito trabalho pela frente, né? Trabalho de formiguinha, porque vai demorar muito ainda. Já na época da codificação, já estava em regeneração. Né? Imagina isso, vem de longe. Né? Então, agora chegou aquele momento que nós, depois de recebermos tanta bênção, tanto ensinamento, então nós vamos fazer a caridade da doação de fluidos para os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco. Vamos elevar nossos pensamentos, trazer à nossa mente aqueles irmãos a quem nós queremos dirigir as nossas preces, né? Os benefícios das nossas preces e orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, Jesus nosso Mestre, Francisco de Paula, todos os nossos irmãos trabalhadores do plano extrafísico. Jesus nos ensina sobre o perdão incondicional, né? Sobre o auto-perdão, que também é muito importante. Então, vamos sempre trabalhar exercendo o perdão e pedindo perdão também ao nosso Pai Celestial pelas nossas falhas, né? Nossos erros da primeira vez e aqueles erros que a gente vem repetindo, né? Tantas vezes. Pedimos ao nosso Pai que está no céu por nossos irmãos, esses nossos irmãos que estão passando as privações materiais diversas, de todo tipo, né? Provocadas exatamente pelo que nossa irmã falou hoje, pelo egoísmo, pela aderência que o ser humano tem pelo materialismo, ainda não entendeu ainda, mas um dia vão entender. Por aqueles nossos irmãos que estão afastados do mercado de trabalho por motivos diversos. Por aqueles que estão lutando ainda para se recuperar das sequelas, dessas doenças oportunistas, tipo Covid, gripe, chikungunya, tudo quanto é tipo de doença que está prendendo esses nossos irmãos, dificultando que eles possam trabalhar pelo pão de cada dia. Por nossos irmãos que estão nos abrigos, abrigo de idosos, abrigo dos infantes, por aqueles nossos irmãos que estão abandonados dentro das próprias casas, para que seus familiares, num momento de reflexão, consigam enxergá-los e tratá-los dignamente. Por aqueles nossos irmãos que estão em cargo de direção de todas as espécies, que possam tomar decisões benéficas ao nosso planeta e aos habitantes, que eles possam entender que caixão não tem gaveta, que a vida na matéria é passageira e que não conseguem levar nada daqui. Tudo que está aqui, nosso Pai deixou para que nós pudéssemos utilizar com carinho, saber dividir. Nós não podemos fazer um alimento
deixar ele guardado sem auxílio de uma geladeira. Então, é um alimento do dia a dia. É importante que possamos entender, todos nós possamos entender, que todos têm necessidades iguais. Nossos corpos são todos iguais, as necessidades são todas iguais. Que todos eles consigam entender isso. E por nossos irmãos médios, né? Trabalhadores, que são os prepostos de Jesus. Os apóstolos já morreram, aqueles. Nós, os médios e aqueles que entendem as palavras de nosso Mestre Jesus, somos os encarregados de levar o entendimento, de trazer a todos, aos poucos, a palavra da realidade, do Deus único e da necessidade de todos entenderem as leis do amor incondicional. Pela nossa congregação, pelos nossos irmãos que estão na direção, para que consigam fazer esse trabalho, que é arte. E por todos aqueles nossos irmãos que estão esquecidos na nossa memória, mas os nossos irmãos trabalhadores, eles sabem quem são. Obrigado, Senhor. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. E agora, meus irmãos, vamos para a nossa prece dos desencarnados, que vai ser feita pelo nosso irmão Saulo. Saulo, pode dar início? Sim. Amigos espirituais todos, nós lhes suplicamos, como de hábito, o socorro para os nossos irmãos que se foram, em quaisquer circunstâncias, de aqui para aí. Possam aqueles já visitados pelo equilíbrio entregar-se ao trabalho. Possam aqueles, ainda sob o guante do sofrimento, abrir os olhos, entregar-se à prece, como fez André Luiz 8 anos depois, para receberem o necessário socorro e também darem curso às suas vidas. Mas não apenas. Também queremos, nesta alusão, agradecer àqueles que já nos socorrem, aqueles que nos conduzem nas viagens fora do corpo, observando sítios espirituais, para ensinamento, para preparação de tempos melhores. Que todos, sem exceção, recordem-se sempre de que são alvo do amor de Jesus. Damos assim graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigado, irmão, pela prece. E agora, o nosso irmão João vai fazer a prece do agradecimento e do encerramento. E se tiver alguma mensagem da direção, o Mário quiser também dar mensagem, aí depois que ela ler o boletim, aí vocês dão a mensagem de vocês, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ser gratos. Gratos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, a Pai Jacó, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos. E, por sinal, foi um estudo muito edificante para o nosso crescimento moral e espiritual.
agradecemos também a oportunidade de poder prestar a irradiação aos nossos irmãos que se encontram no plano terrestre e também a prece destinada aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual. Gratidão por tudo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Nosso boletim virtual. A congregação está enfrentando tempos desafiadores. Todos nós estamos, né? Passando por tempos desafiadores, situações financeiras complicadas de algumas famílias. Isso também se aplica à nossa casa, né? Então, nós pedimos aos nossos irmãos da congregação, frequentadores, que contribuem, dêem uma assistência à nossa casa, principalmente assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco, né? Podem contribuir com qualquer valor, seja como alimentos não perecíveis, seja como doação financeira em uma das contas da congregação. Preces e evidências. A congregação já reiniciou a marcação das preces e evidências, mas a prioridade será daqueles que haviam marcado as preces e evidências a partir de 13 de maio de 2020, quando a casa fechou por motivo da pandemia da Covid. Então, procurem a recepção para remarcar, obter mais informações, e os médios também podem marcar as suas preces, está aberta para eles também. O bazar da congregação já voltou às suas atividades no dia 3 de agosto. E as sessões públicas presenciais já reiniciaram. Terça-feira, às 9, às 15 horas e às 20 horas. Quartas-feiras, às 9, lá no Recanto de Sheila, no térreo, e também no segundo andar. E agora, no dia 3, quarta-feira, às 17 horas, uma nova sessão. Quinta-feira, às 15 horas e às 20 horas. Sexta, sessão às 15 e 17 horas. E domingo, às 15h30, todas no salão do segundo andar. Torne-se sócio da congregação. Contribua, meus irmãos, com qualquer valor para a manutenção das atividades, das despesas que nós temos na casa e também no Lar de Francisco. Estamos necessitando de médios voluntários para atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário através do telefone 98899-9931. Já estão abertas, desde as terças-feiras, das 14 às 17 horas, o cadastramento das gestantes para receber o seu enxoval de bebês. Os documentos necessários para esse cadastramento é o RG e o cartão do SUS. Mas agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Podem ser as entregas na congregação para fazer parte desse enxoval. Estamos com a campanha do Inverno Solidário, né? Continuamos doando os cobertores para as crianças da evangelização e também os assistidos. As doações podem ser feitas através de algum depósito na conta da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513. Mas, se preferir, pode comprar o cobertor e levar na congregação. As cestas básicas, né? Nós temos, mensalmente, nós entregamos alimentos para as crianças da evangelização, pelos assistidos. Também pode ser feita a doação através de qualquer conta da congregação, enviando o comprovante também pelo mesmo WhatsApp 971339513. Né? Então, mas podem também levar os alimentos se quiserem, né? Feijão, arroz, café, leite em pó, macarrão, óleo, nós aceitamos também. E no Lar de Francisco, nossos idosos precisam de terapeuta ocupacional e agradecemos sempre a doação de gaze, algodão, de atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas do tamanho G, EG
e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser de outra marca, sem problema, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo de micropore. Essas entregas podem ser diretamente no Lar de Francisco, na Figueira Lima 99, no horário de 10 às 16 horas. Hein? Mário e Márcia Val têm alguma mensagem? Não, a Leia disse tudo muito bem. O boletim está Sim, completo. Então, meus irmãos, agradecendo ao nosso pai, a Francisco de Paula, ao nosso irmão Jacó, damos por encerrado o nosso trabalhinho da noite de hoje e convidando vocês para a próxima segunda-feira, às 8 horas. Até lá, então. Graças a Deus, Boa noite a todos. Jesus e a Francisco de Paula.